do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo é dia de conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos na semana passada, falando sobre as complicações crônicas do diabetes, dando hoje uma atenção especial aos rins. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Uma semana que no meio foi muito triste com a perda do nosso querido Jaininho Gold, colega lá do Fundão, tricolor como a gente, mas que fazia muito exercício, e ele fazia exercícios como deve ser feito, ao ar livre, ia para a praia, para terra, para a lagoa, e foi cruelmente assassinado, já foi mais do que noticiado. Daqui a pouco, às 10 horas, vai ter uma manifestação na lagoa contra a violência. A gente está cansado disso tudo. Mas foi muita crueldade, viu, Helena? Eu soube que perfurou o pâncreas. Para perfurar o pâncreas, além de ser comprida a lâmina, deve ter sido com uma violência terrível que fizeram isso. É inaceitável, imperdoável no meu entender. Sem dúvida nenhuma. Bom, doutor Silvio, para começar então, o diabetes pode prejudicar também o funcionamento dos rins quando não controlado corretamente? O diabetes é uma doença que se caracteriza por alterações do metabolismo da glicose, seja por uma deficiência na secreção de insulina, seja por uma dificuldade na ação dessa insulina. E a consequência disso é um ambiente na circulação onde a glicose fica permanentemente elevada. E a taxa da glicose elevada no sangue vai provocando lesão nos vasos sanguíneos. Nos grandes vasos, a chamada macrocirculação, que justifica um risco maior de infarto, de derrame, e também nos pequenos vasos, o que pode levar, por exemplo, como falamos na semana passada, às complicações neurológicas da neuropatia periférica autonômica e dos olhos, a retinopatia diabética em especial, que é a principal causa de cegueira adquirida. E os rins, porque o rim, na verdade, Helena, vamos falar um pouquinho para a família Tupi entender. O rim é uma estrutura que é um grande filtro que nós temos no corpo. Um enovelado de vasos sanguíneos compõe o rim numa estrutura, vou falar um palavrão em mediquês, glomérulo. O glomérulo é um enovelado de vasos que filtra o sangue. Qual é o papel do rim? Evidentemente, quando o sangue passa, aquelas substâncias produto de todo o metabolismo celular que não prestam para mais nada e que, se permanecerem no sangue, podem inclusive ser tóxicas para a gente, como a ureia, como a creatinina, elas são filtradas e eliminadas num líquido que se forma, que é a nossa urina. E, ao mesmo tempo, o rim, que é um órgão inteligentíssimo, ele seleciona as substâncias que, ao serem filtradas, têm que ser conservadas no sangue, porque são importantes. E uma dessas substâncias são as proteínas, em particular a albumina, que tem um valor biológico imenso. Ela é importante, inclusive, para evitar que o sangue contido nos vasos sanguíneos extravase, dando aquela inchação. O indivíduo que perde, por exemplo, muita proteína na urina, que é um sinal de nefropatia diabética, que a gente está falando hoje aqui na Rádio Tupi, esse indivíduo fica inchado. Tanto nos olhos, principalmente pela manhã, como nas pernas. É uma inchação com aquelas pernas de pilão. Isso já é um sinal de que pode estar havendo perda de proteína pela urina, que é um sinal da nefropatia diabética. Doutor Silvio Provenzano, quais são os sinais iniciais do comprometimento renal? Heleno, nenhum. Na realidade, no início da nefropatia diabética, o paciente não sente rigorosamente nada. Tanto que cabe ao médico que acompanha o paciente anualmente pedir um exame na urina chamado microalbumina na urina, microalbuminúria, porque pequenas quantidades de albumina que passam despercebidas ao olho do paciente, que não causam nenhum tipo de alteração ocularmente visível, não dá aquela inchação que eu falei há pouco, já é um sinal de que aquele rim começa a sofrer, e evidentemente que o tratamento precisa ser mais intensificado. Percebeu na sua urina um aspecto diferente, ela mais espumosa? Não deixe de fazer esse comentário com o seu médico. Este pode ser um sinal de que a quantidade de proteína que você está perdendo através do mau funcionamento dos rins na urina já é importante o suficiente para um encaminhamento até para um especialista, um nefrologista. Então, por favor, urina ficou espumosa? Converse com o seu médico que ele saberá os próximos passos a ser feito. Então, inicialmente faz-se a microalbumina, que detecta uma pequena quantidade de albumina, e à medida que a doença vai progredindo, se o controle não for intensificado e o paciente melhorar, evidentemente que a gente vai ter uma progressão de perda da função renal, com retenção de substâncias tóxicas e perda de substâncias absolutamente indispensáveis ao bom funcionamento do organismo humano.
A urina mais clara ou mais escura pode ser indício também de algum comprometimento renal? Normalmente a nossa urina ela fica mais clara quando a gente bebe uma quantidade maior de água. No caso da nefropatia diabética, com relação à perda de proteína, ela fica espumosa. É uma espuma que se forma, não é nem mais clara, nem mais amarela. Agora, a urina escura, várias doenças podem provocar isso, inclusive entupimento do canal biliar, que leva àquilo que a gente já chamou de colúria. A urina fica com aspecto de Coca-Cola, uma infecção aguda na vesícula biliar também pode provocar isso. Alguns tumores no abdômen podem provocar isso. O importante hoje, na nossa aulinha aqui do Serviço de Saúde, é que o paciente diabético fique bem esperto com relação ao aspecto da urina, principalmente com relação à presença de espuma na urina. Perfeito. Em relação à forma de tratamento, doutor Silvio? Nós sabemos que o que realmente leva ao mau funcionamento dos rins é o controle glicêmico ruim aliado à pressão arterial. Por quê? Porque no início da insuficiência renal, quando o paciente já não é hipertenso, ele acaba se tornando hipertenso. E o rigoroso controle do nível da pressão, sobre a qual falamos também recentemente aqui, é fundamental para evitar a progressão do problema renal. Além disso, Helena, o paciente que ainda tem o hábito de fumar, ele deve abandonar o tabagismo, ter um controle também rigoroso sobre os níveis do colesterol no sangue, procurar fazer uma dieta equilibrada com uma relativa redução na quantidade de proteína na alimentação para que não haja uma sobrecarga no funcionamento dos rins. Doutor Silvio Provenzano, o paciente já está com um quadro avançado, com um comprometimento renal. Como prevenir esse problema? A insuficiência renal crônica, a doença renal terminal, ela é classificada em diferentes estágios. Desde o estágio 1, onde há apenas uma leve perda da função renal, até aquele estágio mais avançado, que é o 5, quando é considerada doença renal terminal. A gente não tem como viver sem os rins. O indivíduo que perde a sua função renal 100%, se ele não receber um tratamento de substituição da função renal, ele vai morrer, e morre relativamente rápido. Então a gente tem para isso duas alternativas, na verdade 3, mas vamos falar das primeiras duas que são as mais usadas de urgência. A hemodiálise, o indivíduo tem o sangue filtrado através de máquinas, e lembrar que, eu tenho muito orgulho disso, sabe, Helena? Foi no Hospital dos Servidores do Estado, onde eu tenho a honra de chefiar a clínica médica, que o primeiro aparelho de hemodiálise chegou no Brasil. Isso lá, pelos idos dos anos 50, salvo erro, era um monstro. Hoje são máquinas moderníssimas. Além disso, você pode fazer como alternativa a diálise peritoneal, onde um catéter é introduzido no abdômen do paciente e tem ali uma membrana que faz a filtração do sangue, permitindo parcialmente resolver o problema do rim. Finalmente tem o transplante renal, né, Helena? Você sabe que se o indivíduo diabético tiver um familiar próximo com compatibilidade genética, que é avaliado com exames pré-operatórios, e se esse familiar estiver disposto a fazer a doação do rim, isso é uma alternativa muito interessante para o tratamento do paciente com insuficiência renal crônica. Lembrando à família Tupi que o doente com comprometimento dos rins, ele tem um risco cardiovascular muito aumentado. Portanto, o risco dele vir a sofrer um infarto ou talvez um derrame cerebral, muitas vezes fatal, é muito maior. Se comparado ao transplante de coração, esse transplante renal é mais simples ou mais complicado, doutor Silvio? Todo transplante é um procedimento que, evidentemente, tem os seus riscos e obriga um acompanhamento pós-transplante por toda a vida. Mas o transplante renal, Helena, já é feito há muito tempo. O risco é muito baixo, tanto para quem faz a doação do rim, o doador, como para o receptor, a pessoa com insuficiência renal que recebe esse rim. E olha, a alegria de um paciente que é obrigado a fazer diálise 4 horas por dia, 3 dias por semana, em que fica com uma prostração muito grande depois da diálise, o que é natural, prejudicando atividades, inclusive profissionais, ele recebe um rim novo, que restaura a função normal. A alegria desse indivíduo, no olhar dele, quando a gente encontra esse paciente, é uma das grandes alegrias que um médico pode levar na vida. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, no próximo domingo, vamos continuar conversando das complicações crônicas do diabetes, não é isso? Isso, a gente vai falar um pouco sobre os pés do diabético, tão importante quanto os olhos, quanto os rins, quanto os nossos nervos. É um órgão que é muito afetado pelo diabetes e é ainda, eu já vou antecipar, a principal causa de amputações no mundo inteiro por causas não traumáticas devido a acidentes. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, bom dia, bom domingo e até semana que vem, amigão. Até semana, Helena. Gente, não a violência. Pelo amor de Deus, vamos fazer um mundo melhor, isso depende de cada um de nós. Beijo, família Tupi. Abraço, querido. Show do Heleno Rodai. Garotinho.
E aí, lindinha, gostou?